Antropologia Teológica, iniciando a lição 5, o capítulo 7 diz: o futuro glorioso do homem. Estudamos como o homem falhou na investida do inimigo no jardim do Éden. Mas Deus também preparou uma resposta a essa falha. Essa resposta veio em forma de resgate e glorificação dessa criatura. Então, desde que Adão e Eva pecaram, no mesmo momento Deus já oferece uma resposta, oferece uma solução para a humanidade. E é importante nós observarmos que nessa solução que Deus apresenta, como Deus, ele sempre glorifica aquele que, ainda que ele venha a falhar, mas que ele se levanta da falha. Por quê? O apóstolo Paulo diz que o homem não foi enganado, mas a mulher foi enganada. Foi ela que dialogou com a serpente e foi enganada. Então, por isso, quando Deus vai enviar o Redentor da humanidade, ele faz uma promessa especial, que esse Redentor seria chamado de a semente da mulher. Ou seja, não haveria participação de homem no ato de gerar o Salvador. Então, mesmo a mulher sendo a principal culpada, aquela que errou em dialogar com a serpente e acreditar nas palavras da serpente, Deus então prepara um futuro glorioso e fazendo uma promessa à mulher. Ou seja, tanto homem quanto mulher, eles têm direito à salvação igual. Não existe prioridade. Os rabinos, infelizmente, não entendiam isso. Na história do judaísmo, os rabinos, nós vemos sempre notícia que eles, infelizmente, discriminavam as mulheres. Ok? Alguns até defendendo que não havia salvação para as mulheres, mas isso está errado. Deus prometeu a salvação exatamente vindo através da mulher. Número 1, futuro triunfante. A Bíblia descreve a glória futura deste homem caído como participando da vitória de Cristo sobre o reino do mal no fim da grande tribulação. Todos viremos em glória com ele para implantar o seu reino aqui na terra. Então veja, Colossenses 3,4, o apóstolo Paulo diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Então existe uma manifestação de Jesus Cristo no fim da grande tribulação para dar fim ao reino do anticristo. Essa manifestação é chamada de vinda de Cristo em glória, quando todo olho verá. Então, por isso, é uma descrição de uma manifestação gloriosa. E a igreja, aquela que abre mão daquela herança de Adão e abraça a herança de Jesus Cristo, essa igreja, ela recebe essa promessa, ela virá com Cristo em glória. Então é um futuro triunfante também. E veremos que a igreja ela vai governar o mundo juntamente com Cristo, já em corpos incorruptíveis. Sobre esta manifestação em glória, o apóstolo Paulo descreveu aos romanos que toda a criação aguarda ansiosamente esta manifestação, pois esta manifestação representa a libertação da criação. Veja, Romanos capítulo 8, versículo 18 a 23 para a nossa meditação. O versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste mundo, deste tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, o futuro da igreja é triunfante. Vamos ver o que significa esse futuro triunfante. Versículo 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Por que a criatura espera a manifestação dos filhos de Deus? Quando Adão e Eva pecaram, nós observamos que toda a terra, tudo foi contaminado e prejudicado por causa do pecado de Adão. A ponto de Deus dizer, olha, a partir de agora, a terra ela é maldita, ela vai também produzir espinhos e cardos, ou seja, vai te produzir uma árvore que não te dá fruto, não te dá sombra e ainda pode te ferir. Antes as árvores produziam bons frutos. Bom, então a terra se tornou maldita por causa do pecado do homem. Versículo 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade,
mas por causa do que a sujeitou. Né? Claro, a criação, ela não existe razão, ou submissão ou não, mas por causa do pecado de Adão e Eva, Deus então disse que toda a terra se tornaria maldita. O pecado, mostrando que o pecado ele atinge tudo que está ao redor do pecador. Versículo 21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então veja, toda criatura, ela sofreu com o pecado, ou seja, de alguma maneira, elas se tornaram escravas. Então o apóstolo Paulo diz aqui que essa criatura será liberta. O versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, claro, o pecado ele atingiu a criação, como Deus disse, até as árvores iriam produzir agora de maneira diferente, produzindo espinhos e cardos, mas principalmente essa maldição atingiu o homem, porque, claro, o apóstolo Paulo está usando uma figura. As árvores, elas não têm razão, elas não percebem o sofrimento, ok? Mas o homem percebe. Então o homem, ele sofre neste mundo e pode sofrer na eternidade. Agora, o homem, ele sofre nesse mundo por causa do pecado, mas se ele aceita Jesus, ele não sofrerá na eternidade. Prosseguindo na leitura, Paulo declara que o desejo de deixar este corpo corrompido pelo pecado, herdado de Adão, gera gemidos no cristão. Então o cristão, ele diz, também gememos em nós mesmos, né? Ou seja, existe um sofrimento interno no homem. Tem momento que o apóstolo Paulo, ele diz, olha, miserável homem que sou, olha que você está tratando de um homem especial, temente a Deus. Podemos até usar em relação a Jó, né? Um homem que se desviava do mal, todo o testemunho dele reto, sincero, mas esse homem diz que o mal que ele não queria fazer, ele diz, esse eu faço. Ele fala no presente, como cristão. Ele não está falando daquele Paulo antes de ser cristão. Não, antes de ser cristão, ele fazia aquelas coisas, era natural da vida ímpia que ele levava, né? Vida ímpia porque estava longe de Deus, já que ele era um homem violento, até matando pessoas por aquilo que ele acreditava ser a verdade, o que o judaísmo havia lhe passado. Mas agora, ele, sendo uma nova criatura, ele coloca que ele ainda tem limitações que é a ponto dele, às vezes, querer fazer o bem e não conseguir fazer o mal. Não conseguir fazer o bem. Não querer fazer o mal, mas não conseguir evitá-lo, acabar por fazer o mal. Número 2, filhos de Deus. A mesma Bíblia que declara que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, apresenta a forma gloriosa para aqueles que aceitam a Jesus Cristo como Salvador. Eles são filhos de Deus. João, capítulo 1, versículo 12, diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Existe assim um pensamento popular, um ditado popular, e às vezes as pessoas falam, mas eu também sou filho de Deus, né? Na verdade, o que a Bíblia declara é, todos somos criaturas de Deus, mas filhos são aqueles que obedecem ao Pai, né? Aqueles que obedecem a Deus, aqueles que obedecem a sua palavra. Número 3, co-herdeiros. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Co-herdeiros porque Cristo, ele recebeu uma natureza humana, ele foi gerado por Maria, ele recebeu uma natureza humana. Esse homem morreu na cruz. Nunca cometam o erro
né, de pensar que Deus morreu na cruz. Existe um hino que canta que Deus morreu na cruz. Não, Deus não morre. Quem morreu na cruz foi a parte humana. Essa parte humana, ela ressuscitou com o corpo incorruptível. Por isso é prometido que nós seremos semelhantes a Ele, semelhantes a Jesus Cristo. Número 4, templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 3,16, o apóstolo Paulo diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Essa imagem que o cristão começa a receber de Jesus Cristo hoje se estenderá pela eternidade, quando receberemos uma imagem completa, definitiva. Ainda não foi manifestado tudo o que seremos, mas quando formos arrebatados, seremos semelhantes a Ele. Teremos a imagem perfeita e incorruptível, pois assim como Ele é, o veremos. Foi isso que o apóstolo João descreveu nesse texto de 1 João, capítulo 3, versículos 1 e 2. Ele fala que nós já recebemos um pouco do caráter de Cristo. Paulo já tinha recebido um pouco do caráter de Cristo, mas ele ainda se descrevia como um homem miserável, porque a natureza velha, a natureza que ele herdou de Adão ainda estava com ele. Por isso ele se colocava como um homem miserável. Mas aqui João, ele descreve a nossa glória futura. Veja quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então hoje nós recebemos o caráter de Cristo. O caráter de Cristo é descrito ali no fruto do Espírito, né? Fruto no singular. Mas esse caráter de Cristo nós recebemos hoje, mas mantemos também aquela nossa velha natureza. Então por isso o apóstolo Paulo diz que existe uma luta dentro de nós. O comentário prossegue: como filhos, nos tornamos participantes da natureza divina. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, ele diz: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no mundo. Olha, então o apóstolo Pedro, ele viveu em um período em que os cristãos eram muito perseguidos, principalmente aquele período do imperador Nero, em que ele acusou os cristãos de terem colocado fogo em Roma, e aquilo causou uma grande perseguição aos cristãos, né? Os romanos poderiam denunciar um cristão e se apossar dos bens dele. Um cristão que tinha uma casa, perdia tudo, e os cristãos eram jogados às feras, eram queimados, né, por conta desse homem louco que era Nero. Mas o apóstolo Pedro, ele descreve, né, que nós podemos perder essa vida, tá bom? Mas o que nos tem preparado, as promessas que ele nos preparou, são coisas riquíssimas, pois nós seremos participantes da natureza divina, né? Ou seja, vamos nos tornar incorruptíveis. E isso é um pouco da natureza divina. Por quê? Porque a tentação de Satanás não pode chegar a Deus. E a tentação de Satanás também não chegará a nós. Nós não teremos mais como nos corromper. Essa é a grande promessa de Deus para nós. Por isso, os cristãos no dia do apóstolo Pedro e também nos nossos dias, eles têm que abrir mão de tudo nesse mundo. O risco de morte era muito grande naqueles dias. Muitos cristãos tinham que fugir para as montanhas e viver em locais isolados, porque nas cidades os cristãos não tinham mais condições de viver, por conta dessa perseguição de Nero e de outras que viriam.
Número 5, a glorificação final. Tito capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A promessa de Deus é a nossa bem-aventurada esperança. Quando ele aparecer, deixaremos essa natureza antiga em definitivo, e toda essa herança que nos atrai ao mal será deixada para trás. Lembrando daquelas palavras do apóstolo Paulo, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então existia uma atração forte no apóstolo Paulo, e ela está nos cristãos até os dias de hoje. E número 6, seremos semelhantes aos anjos. O homem foi criado menor que os anjos. No futuro, será como os anjos. Vamos ler Hebreus capítulo 2, versículo 6 a 9, que ele diz: Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: Que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre a obra de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então Jesus Cristo recebeu essa herança humana, e essa herança, o autor aos Hebreus diz que ela é inferior ao corpo dos anjos. Esse corpo, essa natureza, é inferior ao corpo dos anjos. Nós sabemos que os anjos, eles não foram criados incorruptíveis. Eles foram criados corruptíveis. Corruptível significa aquele que pode se corromper. Não significa corrompido, tá ok? Então os anjos, eles foram criados corruptíveis. Os homens também. Porém, falando de natureza de anjos, que são espíritos, eles são superiores aos homens. Os homens, eles são espírito, mas também são alma e corpo. Por outro lado, existe uma diferença entre o homem e os anjos nesse caso, mas o fato do homem ele também ser alma e carne, alma e corpo, além de ser espírito, nós vemos que o homem ele pode se arrepender dos seus pecados, tá bom? Ou seja, se o seu espírito não se corromper. Mas nos anjos, se houver uma corrupção, só existe espírito. Então, por isso que a Bíblia diz que Deus não perdoou aos anjos que pecaram. O comentário prossegue. A Bíblia não declara se os anjos se tornarão incorruptíveis, mas é bem provável. Por isso, declaramos que seremos semelhantes a eles e não superiores a eles. Então, os anjos, eles foram criados corruptíveis, ou seja, podem se corromper. O homem foi criado corruptível, se corrompeu. Aqueles anjos que não se corromperam, será que em algum momento Deus vai fazer uma mudança e eles também se tornarão incorruptíveis? Bom, a Bíblia em nenhum momento declara que os anjos se tornarão incorruptíveis. Mas é bem provável que sim, já que a igreja vai alcançar essa glória, então eu acredito, sem uma referência bíblica, mas eu acredito que os anjos também se tornarão incorruptíveis. Em Lucas capítulo 20, versículo 36, diz: Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então esse texto ele deixa claro que nós seremos iguais aos anjos em termos de imortalidade. Mas é bem provável também que seremos iguais aos anjos em termos de incorruptibilidade.
é bem provável que os anjos eles se tornem também incorruptíveis.